Iniciativa de diversos vereadores, 411-003-2018, solicita apreciação em regime de urgência da proposição 5-165-2018. Para discutir. Para discutir. Só um minutinho, vereador. Ok. Mais 30 minutos. Não deu aí, nós estamos dentro do prazo regimental, vereador. Eu só vou passar a palavra ao vereador Mauro Inácio para encaminhamento de requerimento. Vereadora, só um minutinho. Senhor presidente, eu peço prorrogação da sessão por mais 15 minutos. Nós temos mais 10, mais 15, vamos ampliar então para 25. Então, 15 minutos, vereador Mauro Inácio solicita. Então, nossa sessão fica estimada para 12h45. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Aprovado, professora Josete, com a palavra. Senhor presidente, demais presentes. 25 minutos. Eu gostaria mesmo de que a gente pudesse debater esse projeto, porque eu não entendo. Nós estamos terminando uma gestão de uma mesa executiva. Terminamos ao final desse ano. E agora, em regime de urgência, temos um projeto propondo extinção de cargos aqui. Eu acredito que, no mínimo, nós, vereadores e vereadoras, teríamos que ter tempo para debater o porquê disso. Não consigo entender, sinceramente. Eu gostaria de que a mesa viesse e esclarecesse aqui. Até onde eu entendi, porque chegou, a gente começa a analisar, e com uma pauta enorme, é difícil a gente entrar em detalhes, mas, por exemplo, do que nós entendemos, está se extinguindo o cargo de médico na Câmara. Eu acho que acho que a gente avançou no sentido de entender que nós não temos que ter um médico aqui para prestar serviço e consulta, né, para os servidores. Para isso tem ICS, para isso tem plano de saúde. Agora, nós precisamos ter um serviço de medicina ocupacional. E aí nós precisamos ter um médico que possa ter a qualificação necessária, e aí entendo, inclusive, um concurso público específico com esse tipo de conhecimento, porque nós sabemos de várias situações de afastamento de profissionais, a questão de quadros depressivos, de droga-adição, que existe um percentual considerável aqui na casa. Agora, extinguir o cargo de médico... Então, eu não consigo entender um regime de urgência ao final de uma gestão da mesa executiva. Vamos debater as coisas com tempo, com calma. Até entendo que tem situações aqui que, por exemplo, motorista a gente sabe que foi terceirizado, não existe mais contratação de motoristas, mas... uma vez que os veículos são locados, enfim, tem uma série de coisas. Mas nós temos que ter minimamente uma discussão sobre isso. Eu não entendo o porquê de um projeto desses no final da gestão. Eu gostaria de ter a explicação da mesa executiva aqui. E acho muito ruim a forma como as coisas são colocadas. Por que os vereadores não foram chamados para debater isso? Eu acho muito ruim esse tipo de... Bom, se a gestão está encerrando, vamos deixar esse debate para a próxima gestão que assume, independente dos atuais membros da mesa se manterem ou não. Eu acho que é um debate que tem que ser feito. Agora, eu gostaria... eu faço um debate há 14 anos que eu estou nessa casa, que é a necessidade de quadro técnico nas comissões. Nunca avançou isso. Nenhuma gestão se colocou para fazer essa discussão de forma séria. Agora, para extinguir quadros, para extinguir cargos, aqui nós temos um regime de urgência. Então, sinceramente, eu não consigo entender
E eu gostaria de que as próximas vereadoras e próximos vereadores que se dispõem a compor uma comissão executiva ou a mesa executiva tivesse uma postura mais democrática, no sentido da gente dialogar as coisas que envolvem a organização dessa casa. Acho que os vereadores têm que opinar e eu acho que tem muito a contribuir com isso. Então, eu acho totalmente descabido e acho um desrespeito com as vereadoras e os vereadores dessa casa se colocar um projeto desse em regime de urgência nas 2 últimas semanas de trabalho da casa. Eu não consigo, né, enxergar nenhuma explicação plausível para isso. Eu acho que essas coisas têm que ser debatidas, não é assim. Eu, sinceramente, acho que a gente está vivendo um momento de retrocesso que está todo mundo sendo contaminado. É autoritarismo. Fui eleito, mando, o resto que obedeça, acabou-se. Não existe mais uma dinâmica de procurar ouvir, de dialogar, não sei, não consigo entender, sabe? Eu acho que é uma avalanche que está vindo do nível federal e está se estendendo e está se tornando rotina isso. Atitudes antidemocráticas, a falta de diálogo em todos os níveis. Então, eu estou colocando aqui o meu posicionamento, vou votar contrário a esse regime de urgência e acho um absurdo se a maioria dos vereadores aprovar regime de urgência para isso. Continua a discussão, vereador Paulo Rink. Eu sou o próximo inscrito. O senhor pode falar, depois eu me manifesto. Não, vereador, eu já inscrevi o senhor, depois eu vou fazer a fala. Não, mas eu vou procurar. Veja o projeto, por favor. Presidente, Qual só para colaborar e a gente fazer a discussão do projeto correto, nós estamos falando sobre o projeto de lei 165 ou 166 da Comissão Executiva. Porque existe dois regimes de urgência aqui de Vossa Senhoria. Foi colocado na sequência. Então, nós estamos discutindo o primeiro, vereador, que é o projeto 05165. 165, perfeito. Então, vamos lá. A leitura do projeto dos cargos que o senhor está tentando fazer a extinção. São 8 cargos de motorista. São 5 cargos de telefonista. São 21 assistentes administrativos. 4 médicos. O senhor está fazendo dessa extinção. Essa questão do quantitativo, presidente, eu lembro quando da comissão executiva passada, a qual eu participei, nós tivemos discussões, em alguns momentos árduos até, com o sindicato da Câmara Municipal. Na época, o presidente, se não me engano, era o nosso segurança, o Luiz, e tivemos várias reuniões em comissões. Então, eu como líder do meu bloco e também por entendimento que a urgência nesse momento de saída da gestão atual, entrada da próxima gestão, comprometendo decisões até que interferem no Ministério Público, porque os senhores vereadores tenham a consciência desses cargos que nós extinguimos agora,
existe uma equiparação do Tribunal de Contas, que já foi pedida, dos cargos efetivos e cargos comissionados. A partir do momento que nós mexemos nos cargos efetivos, teremos consequência nos cargos comissionados. E a questão é, o segundo presidente me explicou na sala aqui anteriormente, que isso está sendo feito em composição de valores, o que não é correto. São em pessoas, os cargos comissionados não podem ultrapassar o número de cargos efetivos. E nós estamos eliminando a possibilidade, fique bem claro, de contratação de novos cargos efetivos. Que hoje, até defendido por nós, e não fizemos essa chamada na comissão passada, porque não havia necessidade. A casa está trabalhando num empenho para que mantenha o poder íntegro do Legislativo e os funcionários de carreira... Vereador, só vou pedir desculpas, Vossa Excelência. Vereador Toninho. Eu gostaria de fazer um requerimento de mais 20 minutos. Eu vou falar só 10, então, se o senhor quiser pedir 15 minutos, vereador, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vou discutir também. Voto contrário, meu presidente, porque isso aqui não era para discutir na urgência, como o senhor está fazendo a 1h da tarde, praticamente tentando passar um projeto desta importância para esta casa, no momento de apagar das luzes da sessão hoje. Então, acho que o senhor pode prorrogar por mais 2, 3 horas, na minha opinião. Não vai mudar a minha posição quanto à derrubada dessa urgência sobre esse projeto. Projeto muito sério, projeto que interfere na destinação da casa, dos cargos comissionados, dos cargos efetivos, e a gente fazer na urgência isso aqui, eu não concordo. Nós tentamos fazer sim na gestão passada, mas discutindo com o sindicato, discutimos com outras questões, com o Ministério Público, fui ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas falar sobre esse mesmo assunto. Então, eu voto contrário a esse regime de urgência, ao projeto. O mérito há de ser discutido, mas eu encaminharei o meu grupo e a minha bancada para que faça o voto contrário ao regime de urgência, senhor presidente, e não contra o mérito do que o senhor está querendo fazer. Das economias que o senhor pensa em mudar o orçamento para o ano que vem da Câmara Municipal, eu acho tudo muito salutar, mas não no momento de saída. Nós não fizemos isso de mudar o orçamento de 2018 para o senhor quando entregamos à Câmara, quando o presidente Ailton saímos da gestão passada. O senhor teve o seu poder de decisão e a liberdade de tomar suas decisões que hoje toma. O senhor está interferindo na próxima gestão e isso que eu acho que não está correto. Parabenizo pela sua gestão, mas deixa a próxima gestão tomar suas decisões, inclusive em projetos como esse, retirando o regime de urgência. Requerimento à casa, senhor presidente. Requerimento à casa, senhor presidente. Com a palavra, vereador Serginho do Posto. Antes, porém, requerimento à casa, vereador Noêmia Rocha. Eu solicito adiamento dessa proposição por 4 sessões, por favor. Após a discussão do vereador Serginho do Posto, colocaremos em votação requerimento de Vossa Excelência. Para discutir, vereador Serginho do Posto, concedemos a palavra por 10 minutos. Obrigado, presidente. Vereador Tico Kuzma, cumprimento a mesa. Vereadores, eu acho que é importante, eu quero colocar com muita clareza, muita transparência e muita calma nessa hora. Eu acho que nós precisamos ter calma para que a interpretação não seja uma interpretação equivocada. Então, eu vou colocar para as Vossas Excelências alguns fatos que foram colocados aqui. A Câmara, ela possui 140 cargos vagos. 140 cargos vagos que não estão preenchidos. Porém, teriam que fazer concurso para que fossem preenchidos. Ao longo de 2 anos, esta mesa vem se preocupando em adequar este quadro. Então, são 2 fatos que eu quero explicar para Vossas Excelências. O Tribunal de Contas encaminhou esta casa ao presidente, porque é o presidente que responde pela administração da casa e a mesa executiva e a comissão executiva, uma informação em relação ao quadro de servidores da Câmara, comissionados e quadro efetivos. Porém, fomos ao Ministério Público e fomos ao Tribunal de Contas. O que eu quero deixar para vocês,
com muita tranquilidade, o que nós estamos fazendo aqui não é nenhum ato irresponsável, e sim um ato de modernidade que nós entendemos que a Câmara passa. Esse ajuste que nós estamos fazendo, por exemplo, no cargo de motorista, esse cargo e os motoristas que estão, hoje nós temos, salvo engano, 5 motoristas à disposição da Câmara, sendo que nós temos apenas um carro, para vocês entenderem que há uma distorção e nós precisamos corrigir. Mas eu não posso, nem a mesa, nem nós, vereadores, podemos tirar o motorista do cargo dele, da carreira, e colocar ele como um auxiliar administrativo, agente administrativo. Ele tem que manter a função. Como ele passou no concurso específico até esta carreira, e ele aposentar-se, ele vai na carreira. O mesmo caso para telefonista. São carreiras que, enquanto nós estivermos, esses servidores lotados na Câmara, eles estarão, a carreira estará existindo. Só no momento que o último servidor de cada carreira aposentar, é que esse cargo ele passa a ter a extinção do cargo. Então, o que é importante esclarecer isso? Auxiliar administrativo. Hoje em dia, qualquer empresa, para você admitir um servidor, no mínimo o ensino médico, segundo grau. Esse cargo administrativo, ele não estava contemplando isto. São 30 cargos. Nós entendemos que todos os servidores que estão na Câmara, pelo contrário, nós temos servidores com mestrado, doutorado, é uma qualificação da carreira. Então, essa extinção de cargo também. Então, esse cargo não vai existir, porque ele entende que ao longo dos anos é possível aprimoramento. Então, o que eu queria colocar para os senhores? Se os vereadores entenderem que é apenas uma adequação, isso não compromete, vereador Paulo Rim, que eu queria me dirigir a Vossa Excelência, não compromete nenhum questionamento do Ministério Público e Tribunal de Contas, não compromete. O que nós estamos fazendo? É apenas uma adequação dessas carreiras, entendendo que à medida que a Câmara se modernizou, tem carreiras que elas não conseguem caminhar muito com o novo modelo de gestão. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui e temos ainda um segurança, apenas um, e nós temos os vigilantes, que são os terceirizados, que eles passaram a ocupar essas carreiras. Então, a Câmara não vai ficar prejudicada no ponto de vista administrativo. São carreiras que nós entendemos que ao longo desta modernidade, do modelo hoje que as administrações e qualquer instituição precisa, é uma adequação. Então, por isso, nós estamos fazendo essa extinção. Então, não estamos prejudicando o servidor nenhum, não estamos, porém, estamos equilibrando e deixando para o próximo presidente, os presidentes que virão após a nossa gestão, também em que fazer alterações. Como existem esta quantidade de cargos, vereadora professor Josete, então vou dar um exemplo para a senhora. Nós temos mais 16 cargos de uma carreira disponível. Se essa carreira nós entendermos que tem que ser substituída e suprida por um servidor na área de engenharia ou de economia, Vossa Excelência sempre coloca isso, esse cargo poderá ser substituído. Você não precisa, você substitui o cargo, a demanda do cargo, e substitui pela carreira. Então, não há um prejuízo administrativo. Em relação à carreira do médico, vou explicar para Vossas Excelências. O vereador Paulo Salamone, quando colocou aquela gratificação para os servidores comissionados, os servidores de carreira, R$400 mensais de gratificação, também contemplava essa necessidade do servidor buscar um plano de saúde para que ele tivesse um atendimento de saúde, caso não tivesse. Então, é um auxílio saúde que a Câmara dá, R$400 para cada servidor, para que ele contrate um plano de saúde ou complemente, caso ele não consiga o valor integral. Vossa Excelência, nesse ponto, vereador, o senhor pode encaminhar. Então, nesse sentido, o que nós estamos fazendo é modernizando a administração para que novas funções da Câmara Municipal possam ser ocupadas dentro desses cargos que ainda estão em aberto,
nós temos uma quantidade mais, aproximadamente 140 cargos em aberto, que eles poderão ser preenchidos ou então alterados. Se esta Câmara, presidente, entenderem que podem ser alterados, também pode ser alterado. O regime de urgência, eu peço desculpas a vossas excelências, peço desculpas, e se vocês entenderem, eu adiaria para amanhã esse regime de urgência. Caso a gente pode convocar uma reunião para as 8h30 da manhã na presidência, para maiores esclarecimentos, se vocês entenderem assim. Quanto ao médico, só para fechar, vereador, bem rápido, nós entendemos que a partir de 2020 nós teremos o e-social, a Câmara está preparada para esse e-social. Portanto, para que o servidor tenha o laudo médico, são PPRA, PCMSO, e o laudo médico, ele precisa ter alguém que ateste o laudo médico. Para isso, nós encaminhamos um convênio para a Prefeitura, que o corpo médico da Prefeitura poderá acessar, ou melhor, emitir o laudo médico. Então, isso também nós estamos vendo, porque hoje quem dá o laudo médico, o Estado e a Prefeitura já tem o Serviço de Saúde Ocupacional, onde ele atesta o laudo médico, ele atesta a doença, e nós não tínhamos o laudo médico. A partir daí, com o convênio da Prefeitura, o que nós fazemos? Esse recurso, ele sobra, ele fica no município, e o médico pode ser contratado também no serviço público, e nós entendemos que o servidor não está desassistido nesse momento. Nós temos também um convênio de saúde, de urgências e emergências, com a empresa Sumos. Caso tenha qualquer necessidade de urgência, nós acionamos o telefone, e essa empresa vem aqui e atende qualquer servidor, qualquer vereador, qualquer comissionado. Então, essa retaguarda de saúde já existe na Câmara. Estamos fazendo nada de forma inconsequente. Eu acho que é importante deixar claro isso. Agora, o que nós precisamos modernizar a máquina, entender que é possível esses ajustes, e a próxima presidência também vai poder fazer, se entender, outras carreiras, criar novas carreiras, fazer alteração de carreiras. O que nós estamos fazendo são setores que nós entendemos hoje, entendendo que já estão sendo substituídos esses serviços, não teria esta necessidade. Porque à medida que você moderniza, você traz uma tecnologia, você traz uma condição, você pode fazer essa alteração. E só para os senhores entenderem que há mais de 6 meses nós estamos sem médico. Também não foi prejudicado o serviço. Nós temos uma enfermeira capacitada laboralmente, que ela atende os servidores, atende os comissionados, com toda a capacidade em que o laboral exige. Então, só queria pedir a compreensão dos senhores, se entenderem que amanhã nós podemos fazer uma reunião 8h30 da manhã, eu esclareço. Então, eu retiraria por uma sessão. Se não, se eu pude esclarecer de uma forma muito objetiva, nós poderíamos aprovar isso hoje para que viesse em votação. Só porque nós estamos num prazo regimental, se findando, e nós queríamos deixar esta adequação, ou seja, modernizar também. Foi um estudo, vereador professor Josete, eu quero pedir desculpas, Vossa Excelência, infelizmente, foram 2 anos intensos, e agora nós chegamos a esse resultado. Apenas para informar, presidente, amanhã às 8h da manhã, Comissão de Economia e Análise da LOA, tá? Vamos fazer o adiamento. Tem a LOA para amanhã 10 sessões. cedo, presidente, 8h. da Comissão de Finanças. Vereadores, 8h30, vocês acham importante um horário? Tem reunião de finanças da LOA amanhã, comissão. Que horas, vereador? Colocar em 8 horas, votação o presidente. adiamento para 8 10 sessões, Presidente, presidente. 15. O Presidente, senhor vota a urgência, que todos os vereadores estão, acho que, contra a questão da urgência, o senhor adia o projeto, espera. Vereador Para formular requerimento. Bruno O Pessutti, retira. Solicito o adiamento por uma sessão. uma sessão. senhor Perfeito. presidente, Eu solicito por 4. Uma sessão, vereador, é por causa do calendário. senhor presidente, Presidente, eu então, vou abrir mão da 10 palavra e sessões, passar ao requerimento, vereador Sabino. Vereador Jair, o senhor está fez a com solicitação direito à palavra. primeiro. Eu vou abrir mão e passo ao vereador Sabino, pode ocupar o meu Presidente, lugar, vereador. a solicitação do vereador Noema por 4 Primeiro foi por 4, primeiro do que o vereador primeiro. Bruno Pessutti. Nós temos Primeiro requerimento da foi. vereadora Noêmia, 4 sessões. que Nós foi feito pedimos- primeiro do que o vereador Nós Bruno. pedimos por uma sessão, e qualquer esclarecimento, a mesa está Votação.
disponível, queremos esclarecer. Na aprovação do projeto, nós faremos esclarecimento. Eu quero dizer aos vereadores, até os vereadores que estão com mais de 2 mandatos, que em vários momentos a Câmara fez esses ajustes em extinção de cargos. Então, nós não estamos criando nenhum prejuízo da administração, nenhum prejuízo para o nosso processo legislativo. Vereadora Noêmia, pode ser por uma sessão? Não, mantenha os 4 para o debate, então, presidente. vou colocar o requerimento da vereadora Noêmia para 4 sessões, vereadores favoráveis permaneçam como estão, e depois o vereador Bruno Pessutti por uma. Voto ao contrário. Voto favorável, Noêmia, desculpe. Foi favorável. Só para os vereadores entenderem. Já foi, presidente. Já 4 foi. sessões. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Próxima. Ok. Diversos vereadores solicitam apreciação em regime de urgência da proposição 5.166/2018. Discutir também, presidente, que o princípio é o mesmo. O senhor vai fazer a defesa Eu estava primeiro? inscrito, eu vou fazer a defesa. Eu vou fazer o mesmo pedido de adiamento por 4 sessões, senhor presidente, para que a gente possa, depois da sua discussão, só para lhe informar, peço o adiamento desse projeto também por 4 sessões. Eu só quero fazer o adiamento. Em discussão, para discutir, vereador Serginho do Posto. Vereadores, também, esse cargo FGTL eram servidores que estavam disponíveis nos gabinetes, e esses gabinetes, os vereadores que tinham essa disponibilidade de servidores, eles tinham uma gratificação de R$100 quando eles estavam dentro dos gabinetes dos vereadores. No entendimento do nosso Conselho Superior de Urbanismo, de Recursos Humanos, nós entendemos que esses servidores deveriam retornar para a administração da Câmara. Conversamos com os vereadores entenderam, esses servidores já estão dentro da administração. Nós entendimos porque, se a partir do momento o vereador, a partir do momento que nós tínhamos esse servidor disponível, nós não tínhamos como ceder 38 servidores estariam dentro dos gabinetes, porque cada vereador poderia solicitar. Nós só tínhamos 6. Em conversa com os vereadores, eles entenderam a necessidade desse servidor, e nós estamos, através desse projeto, retirando a gratificação. Ou seja, a próxima mesa poderá fornecer, se entender a disponibilidade do servidor nos gabinetes, poderá criar uma gratificação maior, porque tinha R$100, eu acho que isso aí também, ao servidor que é de carreira, receber R$100 para ficar dentro do gabinete do vereador, assessorando o vereador, também ele pode adequar. De repente o presidente pode criar uma gratificação maior, se ele entender, para que esse servidor da administração fique disponível para os vereadores. Nós entendemos que não era possível. Nós entendemos que esse servidor tem que ficar na administração, porque ele é um servidor de carreira, ele não tem um papel dentro do gabinete como tem as assessorias legislativas, é um pouco diferente. Ele dá assessoria, ele é um cargo técnico extremamente, eu posso dizer, muito técnico e muito proveitoso para o vereador, mas se liberássemos para os 38 vereadores, nós poderíamos, daí sim, dar um prejuízo à administração, porque aí nós não teríamos os 38 servidores para repor nos gabinetes. Quanto ao cargo que nós estamos tirando da Controladoria, há 2 anos nós não nomeamos esse cargo, ou seja, existia um cargo de informática dentro da Controladoria. Esse cargo foi criado numa outra gestão, Esse cargo, ele ficou 2 anos, nós estamos entregando à mesa sem utilização desse cargo, e nós entendemos que a Controladoria, ele tem um cargo específico, já tem um assistente técnico, com formação de economia, finanças, que está lá assessorando, é o senhor Adroaldo, que assessora a Controladoria. Esse cargo de informática,
com um valor aproximadamente de R$10 mil. A Câmara economizou nesses 2 anos, para os senhores entenderem, economia de gastos, nós estamos falando em controle de gastos, nós estamos falando em economia, e sem prejuízo ao trabalho administrativo da Câmara, aproximadamente R$240 mil. Então é importante os senhores entenderem que R$240 mil, na vida do cidadão curitibano, faz muita diferença, quando o posto de saúde precisa comprar o remédio, quando a escola precisa ter o giz, para que o professor tenha uma qualidade de atendimento às suas crianças, para que o remédio não falte no posto de saúde, e nós tínhamos um cargo que nós entendemos que não fez falta. Então nós estamos extinguindo esse cargo também. Esse cargo, ele era um cargo de livre escolha do presidente, o presidente tinha a livre escolha dele, e eu entendi que a gente não tinha naquele momento a condição de manter esse cargo com a nossa indicação. Ele é um cargo que dentro dos cargos comissionados, que são 6 cargos comissionados que podem vir a fazer parte da administração, esse cargo, ele não tinha uma função específica dentro da controladoria. Volto a repetir, se o presidente quiser criar esse cargo para a próxima gestão, tem todo o direito de criar esse cargo, mas a gente entende que dentro da informática, não dentro de uma controladoria. Controladoria, Vossa Excelência sabem qual é a atribuição da controladoria. Então, deixando muito claro aos vereadores, esse cargo é a tendência de economia, dinheiro para que sobre para comprar o remédio, dinheiro para que possa fazer uma contratação de servidores que atende na ponta, e a Câmara não sofre prejuízo. Ou seja, a Câmara não está perdendo em não ter esse cargo indicado pelo presidente. E eu fiz questão, vereadores, de não indicar esse cargo, porque nós entendimos, juntamente com a mesa, tive amplo apoio da mesa, de nós não nomearmos um cargo que não estava desfocado do setor. Ou seja, nós temos que adequar a máquina e fazer com que ela trabalhe de acordo com as necessidades. Então, nesse sentido que a gente está também colocando esse requerimento de extinção da gratificação de R$100, que os vereadores tinham a disponibilidade desses servidores, e quero fazer um elogio, que são servidores que trabalhavam dentro dos gabinetes, eram servidores que estavam à disposição do vereador. Isso eu quero também fazer um elogio, que assessoraram e assessoraram muito bem os vereadores que ocuparam, que solicitaram esses servidores e fizeram um belo trabalho dentro dos gabinetes. Porém, tendo uma necessidade, eu não podia estender aos outros 32 vereadores, nós, entendendo que de acordo com as aposentadorias do quadro funcional também chegando, nós entendíamos que eles teriam que voltar para a administração. Hoje eles estão alocados nos seus setores. Eu quero elogiar os 6 servidores dessa casa, que fizeram um belo trabalho de assessoria aos vereadores, porém, também não prejudicar o trabalho administrativo dessa Câmara, que corre paralelo. Nós estamos falando num processo legislativo, mas também nós temos a preocupação com a administração. Eu lamento ter votado, o plenário ter votado com a vereadora Noemi, eu lamento, porque ela não entendeu, nós tínhamos um prazo, e, enfim, mas nesse projeto eu peço ao plenário para que aprovem o regime de urgência. Então eu faço um apelo às vossas excelências, que eu abri mão desse cargo. Eu não fiz questão de indicar cargo algum, vereadores. Então nós estamos fazendo uma economia para a Câmara. Foi nesse sentido que eu estou extinguindo esse cargo, não é um cargo indicado. Faço esse apelo, se os vereadores puderem votar pela extinção desse cargo, estamos votando só o regime de urgência, que me aprovem o regime de urgência, para que essa casa continue tendo a sua adequação administrativa, sendo moderna, sendo uma Câmara diferente. É isso que Vossas Excelências estão ajudando a construir esse Legislativo Municipal. Então, nesse sentido, faço um apelo a Vossas Excelências, que nós possamos votar regime de urgência para essa matéria específica. Muito obrigado pela atenção. Continua a discussão para discutir, vereador Paulo Henrique. Senhor presidente. Porém, encerrado o tempo regimental,